A jornada de luz, a vida de Jesus e o poder dos seus milagres, em meio às colinas e vales da antiga Galileia. Há cerca de 2000 anos, nasceu uma história que ecoaria por toda a eternidade. Em Nazaré, uma pequena aldeia, o jovem Jesus crescia, com uma sabedoria e graça que superavam sua idade. Diferente das outras crianças, havia nele uma quietude profunda e um olhar que parecia enxergar a alma. Seus dias eram preenchidos com um trabalho simples de carpinteiro ao lado de José, mas seu propósito era muito maior, um propósito divino. Ao completar 30 anos, Jesus deixou a carpintaria e iniciou seu ministério, impulsionado por um chamado celestial. Suas palavras eram diferentes de tudo o que se ouvira antes. Ele falava do reino de Deus com autoridade, ensinando sobre o amor incondicional, o perdão, a humildade e a justiça. Multidões, que antes se sentiam perdidas e sem esperança, agora se aglomeravam para ouvi-lo, ávidas por cada sílaba que brotava de seus lábios. O toque da compaixão, os milagres de Jesus. Mas não eram apenas suas palavras que cativavam. Eram seus milagres, manifestações tangíveis de um poder divino e de uma compaixão sem limites. Cada milagre não era apenas um feito sobrenatural, mas uma revelação do caráter de Deus e do propósito de Jesus em restaurar a humanidade. A transformação da água em vinho. A primeira revelação, em Caná da Galileia, em uma festa de casamento onde a alegria ameaçava murchar pela falta de vinho, Jesus realizou seu primeiro sinal público. A pedido de sua mãe, Maria, ele instruiu os serventes a encher 6 grandes talhas de pedra com água. O que se seguiu foi uma maravilha discreta, mas poderosa. A água se transformou no melhor vinho da festa. Este milagre não foi um espetáculo grandioso, mas um ato de bondade e provisão, que revelou sua glória aos seus primeiros discípulos e marcou o início de seus sinais poderosos. A calmaria da tempestade, o domínio sobre a criação certa vez. Enquanto atravessavam o mar da Galileia em um barco com seus discípulos, uma violenta tempestade se abateu sobre eles. As ondas eram tão grandes que o barco começou a encher de água, e o medo tomou conta dos corações dos pescadores experientes. Jesus, no entanto, dormia profundamente na popa. Desesperados, os discípulos o acordaram. Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus se levantou, olhou para o mar revolto e com uma voz calma, mas cheia de autoridade, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, silencia. Imediatamente, o vento cessou e uma grande bonança se fez. Os discípulos ficaram maravilhados, perguntando uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este milagre demonstrou seu domínio sobre a própria criação e a capacidade de trazer paz em meio ao caos. A multiplicação dos pães e peixes. A provisão para as multidões em uma ocasião. Jesus estava em um lugar deserto com uma multidão de cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que o seguiam há dias para ouvir seus ensinamentos. Ao final do dia, preocupado com a fome da multidão, Jesus perguntou a Filipe onde poderiam comprar pão para alimentar tantas pessoas. André, outro discípulo, apontou para um menino que tinha apenas 5 pães de cevada e 2 peixes. Com fé e gratidão, Jesus pegou os poucos alimentos, deu graças a Deus, partiu-os e os distribuiu aos discípulos, que por sua vez os deram à multidão. A maravilha aconteceu. Todos comeram à vontade, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços. Este milagre não apenas saciou a fome física, mas simbolizou a provisão abundante de Jesus para as necessidades da humanidade, tanto materiais quanto espirituais. A cura do cego de nascença, a luz que transforma vidas em Jerusalém. Jesus encontrou um homem que era cego de nascença. Seus discípulos perguntaram quem havia pecado para que ele nascesse assim. Jesus respondeu que não era por pecado, mas para que as obras de Deus se manifestassem nele. Ele então cuspiu no chão, fez lodo com a saliva, passou nos olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. O homem obedeceu, e ao lavar-se, voltou vendo. Este milagre causou grande alvoroço, pois era algo nunca antes visto. Revelou o poder de Jesus sobre a doença e a escuridão. E trouxe luz, não apenas aos olhos físicos, mas também à compreensão espiritual de muitos. A ressurreição de Lázaro, a vitória sobre a morte, talvez um dos mais comoventes milagres tenha sido a ressurreição de Lázaro. Lázaro, irmão de Maria e Marta, era amigo íntimo de Jesus e havia morrido, e estava sepultado há 4 dias. Ao chegar à casa de seus amigos em Betânia, Jesus encontrou Marta e Maria em profunda dor. Comovido, Jesus foi ao túmulo, uma caverna com uma pedra na entrada. Ele ordenou que a pedra fosse removida e em alta voz clamou: Lázaro, vem para fora. Para o espanto de todos, Lázaro saiu do túmulo, ainda envolto em faixas mortuárias. Este milagre não apenas demonstrou o poder absoluto de Jesus sobre a morte,
mas foi um prenúncio de sua própria ressurreição, confirmando suas palavras de que ele era a ressurreição e a vida. A vida de Jesus culminou em um sacrifício supremo na cruz, mas sua história não terminou ali. Sua ressurreição ao terceiro dia selou seu legado e confirmou sua divindade, oferecendo esperança e vida eterna a todos que creem. Cada milagre, cada palavra, cada ato de Jesus foi um convite para que a humanidade experimentasse o amor e a graça de Deus, transformando vidas e inspirando bilhões de pessoas ao longo dos séculos. Sua jornada continua a ser a maior história já contada, ecoando em nossos corações até hoje em todos os cantos do mundo. Qual desses milagres mais te toca ou te faz refletir sobre o poder de Jesus?